O carro parou de repente na estrada de terra quando o milionário viu, à distância, a faxineira ajoelhada diante de uma casa quase destruída, abraçando uma mulher idosa como se estivesse tentando segurá-la no mundo. O coração dele apertou de uma forma inesperada, porque naquele instante ele percebeu que havia algo ali, algo que ninguém jamais havia contado. Se você acredita que esperança, compaixão e segundas chances podem mudar vidas, deixe seu like, compartilhe esta história, escreva um comentário e inscreva-se no canal IH Historias para que mais histórias como esta continuem tocando corações. A estrada era estreita, cercada por árvores secas e pequenas casas afastadas umas das outras, muito diferente do mundo onde Lorenzo Varnell vivia. Ele era um homem acostumado a avenidas largas, prédios altos e decisões rápidas que moviam milhões. Mas naquele dia claro, sob o céu limpo e sem nuvens, ele estava parado ali, observando algo que nenhuma reunião de negócios jamais poderia explicar. Tudo havia começado com uma suspeita simples. Durante semanas, ele percebeu que uma de suas funcionárias desaparecia sempre no mesmo horário. Seu nome era Mireia Solem. Ela tinha 33 anos, trabalhava como faxineira na mansão e era conhecida por sua discrição absoluta. Nunca causava problemas, nunca chamava atenção. Mas havia algo nela que Lorenzo não conseguia ignorar. Todos os dias, após terminar suas tarefas, ela saía sem avisar, sempre com pressa, sempre olhando para trás como se carregasse um segredo. No início, Lorenzo ignorou. Ele não era um homem que se envolvia na vida de seus funcionários. Mas com o tempo, a curiosidade se transformou em inquietação. E naquele dia, ele decidiu segui-la. A jornada o levou para fora da cidade, passando por ruas cada vez mais simples, até chegar àquela estrada de terra esquecida. E foi ali que ele a viu. Mireia não parecia a mesma mulher que trabalhava em sua casa. Ela estava diferente. Mais leve. Mais verdadeira. Ela caminhou até a pequena casa abandonada, construída com madeira antiga e paredes desgastadas pelo tempo. O telhado parecia prestes a ceder, e o lugar carregava uma sensação de abandono que contrastava fortemente com a elegância da mansão de Lorenzo. E então ele viu a outra mulher. Sentada na entrada da casa, uma idosa de aparência frágil, com cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo. Seus olhos, porém, carregavam algo profundo, uma mistura de dor e ternura que só alguém que viveu muito poderia ter. Mireia se aproximou e a abraçou com uma intensidade que fez Lorenzo sentir algo apertar dentro do peito. Não era um abraço comum. Era um abraço de alguém que tem medo de perder. O milionário ficou ali, parado ao lado do carro, incapaz de se mover. Algo dentro dele começou a se quebrar, mesmo sem ele entender o porquê. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre à distância. Sempre observando. E cada vez mais, a cena se repetia. Mireia levando comida simples, limpando o pequeno espaço, cuidando da mulher com paciência infinita. Às vezes, sentava ao lado dela e apenas segurava sua mão, olhando o horizonte como se estivesse tentando manter o tempo parado. Lorenzo começou a perceber detalhes que ninguém mais veria. A forma como Mireia sorria ali, diferente do sorriso contido que mostrava na mansão. A forma como a idosa olhava, como se visse nela algo mais do que uma filha. Havia uma história ali. Uma verdade escondida. E ele precisava entender. Uma manhã clara, incapaz de continuar apenas observando, Lorenzo decidiu se aproximar. Seus passos foram lentos, quase hesitantes, como se estivesse invadindo algo sagrado. Mireia percebeu sua presença imediatamente. O choque em seu rosto foi evidente. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ela sabia que não poderia mais esconder. E foi naquele momento que a verdade começou a surgir. Anos atrás, antes de trabalhar na mansão, Mireia vivia naquela mesma casa com sua mãe, Alina. A vida era simples,
mas cheia de dignidade. Porém, uma sequência de dificuldades destruiu tudo: doenças, dívidas, perda de trabalho. Sem alternativas, Mireia foi forçada a sair para sobreviver. Ela encontrou emprego na cidade. Mas não podia levar a mãe com ela. E não podia abandoná-la. Então fez a única coisa que conseguiu: voltar todos os dias. Em segredo. Para cuidar dela. Para garantir que ela não estivesse sozinha. Enquanto falava, seus olhos não demonstravam vergonha. Demonstravam dor. E amor. Um amor silencioso, constante, que resistia ao tempo e às dificuldades. Lorenzo ouviu tudo em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, não teve uma resposta pronta. Por que aquela história tocava algo dentro dele que ele havia enterrado? Ele também tinha uma mãe. Ou melhor, teve. E não esteve lá quando ela mais precisou. O trabalho. As viagens. As prioridades erradas. Tudo parecia justificável na época. Mas agora, olhando para Mireia, ele sentia o peso de tudo que não fez. Antes de continuarmos para o momento mais emocionante desta história, deixe um comentário agora dizendo de qual país você está assistindo e se você acredita que o amor verdadeiro nunca abandona. Os dias seguintes foram diferentes. Lorenzo não voltou para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ele começou a pensar, a refletir, a questionar. E então, em uma manhã clara, ele fez algo inesperado. Voltou àquela casa. Mas desta vez, não apenas para observar. Ele levou ajuda. Mas não ajuda fria, distante, como costumava fazer. Ele levou presença. Levou tempo. Levou respeito. A casa começou a mudar lentamente. Reparos simples foram feitos. Cuidados básicos chegaram. Mas o mais importante foi a mudança dentro dele. Lorenzo começou a visitar com frequência. Sentava-se ao lado da idosa. Observava Mireia cuidar dela. E, aos poucos, aprendia algo que nunca havia aprendido em sua vida de sucesso. O valor do cuidado. O valor da presença. O valor de simplesmente estar ali. Se esta história tocou seu coração, apoie o canal IH Histórias com um like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se para que mais histórias como esta continuem inspirando pessoas. Antes de encerrarmos, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar de Lorenzo. Em uma tarde clara, com o céu azul acima da pequena casa agora mais viva, Lorenzo se sentou ao lado de Mireia e sua mãe. Não havia palavras necessárias. Apenas silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio cheio de significado. Porque às vezes, a verdade que mais precisamos ouvir, não vem em palavras. Vem em ações. E naquele dia, um homem que tinha tudo finalmente entendeu que havia passado a vida inteira sem o que mais importava. E encontrou, no lugar mais simples de todos,